Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, para aqueles que acabaram de chegar. Deus é fiel, Deus é poderoso. Aleluia. Vamos estar adorando o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Só vou estar lendo aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje que é um dia que nós comemoramos, né? Declaramos aí a reforma protestante, né? Aleluia. Onde um homem, né, chamado Martinho Lutero, um monge alemão, né, ele consegue compreender que ele não poderia ser salvo por obras. Ele conseguiu compreender que não poderia pagar, né, pelo perdão dos seus pecados, mas compreendeu lendo a Escritura Sagrada, né? A saber, ali o livro de Romanos. Ele tem os seus olhos abertos, como nós também tivemos os nossos olhos abertos, quando nos aproximamos da Sagrada Escritura, não é? Com toda humildade no coração, porque aqueles que se aproximam com o intuito de negar ao Senhor, a estes, o Espírito Santo é negado o entendimento, mas para aqueles que se aproximam com o coração quebrantado e contrito, o Senhor se revela, né? E ali ele teve os seus olhos abertos, o seu entendimento aberto, de saber que é pela fé, não é? É pela fé, meus queridos. Aleluia. A justificação na nossa vida vem pela fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos que se aproximarem do Senhor, que reconhecerem o Senhor Jesus, aleluia, como seu único e suficiente Salvador. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Que o Senhor possa acrescentar a fé em nossas vidas nesta noite. Queria te convidar a se pôr de pé, se assim você desejar, se assim você puder, para estar adorando o nome do Senhor nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai glorificando a Deus, igreja. Vai exaltando o nome do Senhor neste lugar. Você tem liberdade para adorá-lo. Aleluia. Temos liberdade para adorar o nosso Deus. Aleluia. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Aleluia. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová,
vai mudar a nossa história hoje aqui. Quem crê declara. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dos deuses é o Senhor, aleluia. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ele é eterno, aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia, aleluia. Ele tem o controle, Ele tem o domínio. Aleluia, não há outro como o Senhor, aleluia. E outro igual não há. 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 E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. Não há outro como o Senhor. Não há outro como Ele. Aleluia. Quebra o arco, corta a lança,
os carros no fogo, o Senhor. Não há outro como Ele, é terrível na batalha, é poderoso na guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia, o Deus vivo, oh glória, Ele é o Senhor. Aleluia, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós aqui fazemos menção do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. O cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Oh, é dele que vem a vitória. Oh, aleluia. Contra a enfermidade, Ele é a cura. Contra o engano, Ele é a verdade. Ele faz, Ele é Senhor. Oh, Ele é Senhor. Aleluia. Oh, glória, oh, glória. Aleluia. Aleluia. E outro igual não há. 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 E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Aleluia. E exaltado é o nome do Senhor. Quantos hoje sem discernimento, hoje, exatamente hoje, estão aceitando aí uma data, né? Uma data aí comemorativa que eu fiquei hoje, procurei me inteirar mais um pouco sobre o assunto. E pode continuar tocando, amém? E eu estava me inteirando um pouquinho mais, e essa data de hoje, presbítero Jackson, ela só está, é um feriado que só está perdendo para o Natal. Então vamos despertar a igreja e vamos clamar contra essas sutilezas do adversário da nossa alma. Muitos aí no engano, outros nem tanto assim no engano, tratando como algo que não tem perigo, que não tem nenhum problema, mas nós estamos aqui para declarar o nome do Senhor. Aleluia. Então não importa quantos estão declarando, enganados, de repente declarando nomes que eles nem sabem do que se trata, mas se nós aqui estamos declarando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, é esse nome que prevalece na nossa vida,
É esse nome que prevalece na nossa casa. É esse nome que tem que prevalecer. Aleluia, é o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, não perca essa oportunidade. Eu e você que já saímos do lugar da escuridão, porque um dia Jesus nos alcançou e nos transportou para a maravilhosa luz. Aleluia. Tem um motivo para adorar nessa noite. Tem um motivo para agradecer a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia. Quem é como nosso Deus, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve? Seu rosto brilha mais que o sol, brilha mais que o sol. Oh, aleluia! Quem é semelhante ao Deus, de olhos como fogo, cabelos como a neve? O seu rosto brilha mais que o sol, brilha mais que o sol. Quem é como o nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. E Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará para sempre e sempre. Ele reinará. Aleluia. Oh, glória. Sua glória outro não dará. Ele não dará. Jesus Cristo, Filho, reinará para sempre. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Quem é como
Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ninguém pode contra Ele. Aleluia. Não há ninguém como o Senhor. Aleluia. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso, poderoso. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso para salvar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aleluia, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará através do Filho do seu amor. Yahvé, Senhor, Rafa, que cura. Elohim, Ele é Deus. Shaddai, o Deus de paz. Jireh, o provedor. Adonai é o Senhor, se manifestará. Se você adorar, Ele vai se manifestar através da pessoa do seu Espírito Santo nessa casa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, arabasobrenara calabashuri andaramanaia. Oh, rebandaraba sobrenara canturi. Ele é o Senhor. Força ao cansado, que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, que cura as feridas. Oh, Ele é o Salvador, suficiente, onipotente, onipresente e onisciente também. O mesmo Deus que quando tu clama aqui, Ele vai aonde você clamar. Aleluia. Jesus, eu não posso ir, mas o Senhor pode ir. Eu não posso convencer, mas teu Espírito pode ir. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome
nome do Senhor. Entrega alguma coisa para Ele nessa noite. Tem algo aí para entregar para o teu Deus. Então entrega, esse é o momento. Essa é a hora. Aleluia. A adoração vem do interior. A adoração vem de dentro. Aleluia. Sabe qual é o nível? Qual é o nível que alcança, que Deus recebe como adoração? O nível é em espírito e em verdade. Oh, aleluia. É o nível que ocorre a verdadeira adoração. Aleluia. Não é daquele que canta melhor. Não é daquele que toca melhor. Não é daquele, aleluia, e cobre, fra, subriandaraia. É daquele que adora em espírito e em verdade. Esse é o nível que ocorre a verdadeira adoração a Ele. Oh, aleluia. Aleluia. Sua glória outro não dará. Ele não dará. Jesus Cristo Filho reinará. Aleluia. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Aleluia. Poderoso na batalha, poderoso para salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso na batalha, poderoso para salvar. Pode aplaudir a Ele. E ainda ao som dos instrumentos, eu quero chamar aqui a missionária Lourença para estar clamando pela igreja do Senhor Jesus. Em seguida, a missionária Manuela vai estar clamando pelas crianças, amém? Aleluia. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Aleluias. É tempo de clamar. O tempo é esse, igreja. Quando eu estava subindo, eu vi a missionária declarando na oração Efésios 6:10. Fortalecei-vos na força do Senhor e na força do seu poder. É nessa força que a igreja tem que permanecer diante dos dias maus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, primeiramente te agradecendo por mais esta oportunidade de entrarmos pelas tuas portas, meu Senhor. Porque só tu és digno de toda a nossa adoração. Só tu és digno da nossa gratidão. E nesta noite, Senhor, junto com a tua igreja, queremos clamar pelo teu povo. O povo, Senhor, que neste tempo tem sido assolado, tem sido assim, meu Senhor, atacado por situações e que muitas vezes, Senhor, todos nós, Senhor, nos sentimos abalados. Mas nós, nesta noite, declaramos que sobre a vida da tua igreja não vale encantamento, não vale, Senhor, aquilo que o inimigo está tentando desanimar. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito de desânimo caia por terra nesta noite e que sobre a tua igreja venha o espírito de força, de fortaleza,
porque é nesta força que nós seguiremos, é nesta força que vem do Senhor, que nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece a cada um, Senhor. Visita aqueles que não vieram, nós não sabemos porquê, mas tu sabes, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, diz, está escrito, que não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito. Então todos que estão aqui foram convidados nesta noite para te adorar, e em espírito e em verdade, porque na nossa adoração o inferno retrocede, na nossa adoração as cadeias são quebradas e a vitória vem. A vitória vem para aqueles que declaram que só o Senhor é Deus, que a força e o poder é do Senhor, que tu és o Senhor dos exércitos, tu és aquele que peleja pelo teu povo na terra, e que aqueles que ainda não entenderam venham ter as suas mentes abertas, seus olhos abertos, para poderem contemplar a grandeza do teu poder, Senhor. Nós oramos declarando que somos a tua igreja e que não pararemos, porque tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Nesse mesmo espírito, vamos estar adorando o Senhor com a nossa oração, em nome de Jesus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus forte, Deus poderoso. Nós apresentamos, Pai querido e Pai amado, os pequeninos, Senhor da glória, não só da igreja missionária da glória de Deus, mas os pequeninos do mundo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor da glória, a tuas mãos onipotentes sobre a vida dessas crianças, Senhor. Em nome de Jesus Todo-Poderoso, nós repreendemos, Senhor da glória, todo engano, toda mentira, Senhor, todo ensinamento que não vem da tua parte, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Todo-Poderoso, Senhor, seja as tuas mãos sobre a mente dessas crianças, Senhor, vai selando, Senhor, cada criança, Senhor, da face da terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, onde tiver um pequenino seu, Deus, blinda, Senhor, à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda, Pai, repreenda cada ensino que não é louvável a Ti, Senhor. Hoje o dia, Senhor, está comemorando, Senhor, algo tenebroso, Senhor, mas nós, Senhor da glória, fazemos menção, Pai, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus onipotente, onipresente, que quebra as fortalezas do mal, Senhor. Nós rejeitamos a mentira, nós rejeitamos o engano, Senhor, sobre a vida dos nossos, Senhor. Não vai prevalecer a mentira, Senhor. Nossos filhos, Senhor da glória, são herança do Senhor, são como flecha na mão do arqueiro, que vai ser levado ao teu querer e à tua vontade, e todo domínio das trevas seja anulado, repreendido, aniquilado pelo poder que há no sangue de Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor dos exércitos. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor, aleluia. Nós vamos continuar clamando, igreja. Aleluia. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus, está aqui uma igreja que clama o teu nome. Oh Senhor, entendemos que vamos vencer na oração, Senhor. Nós vamos vencer na oração, Senhor.
Nós vamos continuar, Senhor amado, na oração, Senhor. Ainda, ó Deus amado, que não sejam muitos, ó Deus amado. Mas, Senhor amado, Tu começa por aí mesmo, meu Deus. Ah, Senhor, são algumas brasas mesmo, meu Senhor da glória. E aí o Teu fogo vai tocando em um, meu Senhor. E aí outro levanta, meu Senhor amado, a espada, Ramanaia Cantarabassúbia, e começa a guerrear, Senhor, nas regiões celestiais. E tem também aquele que está com escudo, meu Senhor amado, e está revestindo aquele que está clamando, e está cobrindo na intercessão aquele que está clamando. O Senhor está convidando a igreja para clamar nessa hora. Senhor amado, onde tiver alguém que é igreja na terra, vai guardando, vai livrando do maligno, Jesus. Jesus vai aspergindo Teu sangue na nossa casa. Jesus vai aspergindo Teu sangue na nossa família. Nós declaramos aqui que Tu tem poder para salvar, Senhor. Tu tem poder para salvar, Jesus. Tu tem poder para curar, Jesus. Senhor amado, vai ao encontro daqueles que foram acometidos de enfermidades por causa das setas inflamadas do maligno. Senhor amado, aqueles que foram acometidos por causa, meu Senhor amado, ó Deus amado, de obras malignas, nós declaramos agora vigor e força vindo sobre o servo e a serva do Senhor, e toda obra do mal sendo desfeita, porque tem de tem uns que se acham fortes para fazer, mas maior é aquele que tem poder para desfazer. E o nosso Deus desfaz as fortalezas inimigas através do meu e do teu clamor. Senhor amado, levanta aí o teu filho, levanta a tua filha. Se tem alguém que você está sentindo falta nesta casa de oração, passou um domingo, passou 2 domingos, passou 3 domingos, o irmão ou a irmã que está sempre sentado à tua direita, à tua esquerda, está sempre sentada naquele mesmo banco, ai, vai clamando agora, vai pedindo a Jesus para esclarecer essa mente, vai pedindo ao Senhor para visitar com segurança, quem sabe alguma palavra torpe, alguma palavra mal compreendida, mas nós damos uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus, toda palavra infrutífera que conseguiu tocar essa mente, toda palavra que foi precipitada, toda palavra que foi dita fora do tempo, toda palavra que foi dita sem a ordem do Espírito Santo, nós damos uma ordem agora, seta inflamada, sai da mente da serva do Senhor, sai da mente do servo do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizamos, igreja missionária da glória de Deus, crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Não vai ser um lugar simplesmente abarrotado de gente, não. Serão pessoas que estarão sendo ministradas pelo Espírito, que estarão sendo, aleluia, transformadas pelo Espírito de Deus. Nós te pedimos, meu Senhor, fortalece os teus ungidos, fortalece as tuas ungidas, vai arrancando a enfermidade, Jesus. Jesus vai arrancando essas enfermidades agora. Passa, Senhor amado, passa com a tua revista do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor amado, declaramos mentes saudáveis, declaramos, Senhor amado, Deus querido, oh Senhor amado, pernas fortes para caminhar,
para caminhar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pés, Senhor, com velocidade. Senhor amado, nós ministramos agora a armadura de Deus, conforme a tua ungida declarou. A armadura de Deus sobre as nossas vidas. Igreja, clama por fortalecimento de armadura espiritual nessa hora. Clama por fortalecimento de armadura espiritual nesta hora. Aleluia, aleluia. Senhor, vai levantando soldados valentes. Senhor, tu não olha, Senhor, condição física. Tu não olha se é homem, tu não olha se é mulher, tu não olha se é jovem. Vai equipando nesta hora, meu Senhor. Equipa esses jovens nesta hora, meu Senhor, para darem continuidade à tua obra, meu Senhor. Levanta esta geração, Jesus. Jesus, levanta essa geração para confundir as coisas sábias, meu Senhor. Levanta esta geração de jovens e adolescentes nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles venham declarar, como nós declaramos hoje no início deste culto: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Que eles venham permanecer firmes e constantes. Eu declaro todo jovem e adolescente desta casa firme e constante, Senhor da glória, no princípio, no meio com mais vigor ainda, no meio com mais força ainda, porque o Senhor falou que eles já são fortes, eles já são fortes, e é por isso, Ramanaia canto, que o adversário tenta, mas ensina, Espírito Santo, a eles embraçarem o escudo da fé, a fugir da aparência do mal. Não deixe eles se preocuparem com o sistema, não, Jesus. O sistema é do mundo, não tem nada a ver com eles. Eles são de Cristo, eles são do corpo de Cristo. Alguns serão usados com mãos, como mãos no corpo, adestrados para a guerra. Outros serão, Senhor amado, usados como olhos, terão visão do céu, terão visão do céu. Outros serão usados, meu Senhor, como ouvidos, meu Senhor, ouvidos espirituais. Ai, decomanarabasúbria. Outros adorarão o teu nome. Outros, meu Senhor amado, pregarão tua palavra. Outros vão ser intercessores. Outros serão evangelistas. Mas cada um, Senhor, cada um será útil para teu reino em alguma área. Nós, Senhor, não aceitamos nada menos do que jovens e adolescentes obedientes à tua palavra, obedientes à sua liderança, obedientes aos seus pastores. Nós profetizamos, meu Senhor, te pedimos, marca o ano de 2025 na vida desses jovens, meu Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração, que assim o Espírito de Deus ministrou agora ao meu espírito, porque há um propósito vindo de Deus, que é todos os cultos clamarmos pelos casamentos, pelas famílias, repreendendo o espírito de adultério. Isso é um propósito que o Senhor se revelou à ungida do Senhor, pastora Vera. E ela vai seguir porque ela é uma mulher obediente. E quando o Senhor revela, é porque o Senhor já viu algo que às vezes nós não vimos. Ele sabe de coisas que nós às vezes não sabemos. Quando Ele quer, Ele se revela. Então vou pedir ao pastor Francisco para estar clamando por todos os casamentos. Você que é casado, que é casada, clame pela sua aliança.
Você que não é, clame pelos casamentos da mesma maneira. Clame pela sua casa, pela sua família. Você que tem filhos, que tem netos. Você que tem filhos espirituais, aleluia, que o Senhor colocou como filhos espirituais para você clamar, para você cuidar. Clame o sangue de Jesus, não deixe de clamar pela família todos os dias. Oh, manda canta laba sobre a A família é do Senhor, é projeto do Senhor. Irmãos, às vezes a coisa fica funilando de uma forma, mas é assim mesmo. Cada vez que estiver mais próximo de Jesus, resgatar a sua igreja, nós vamos ver coisas. Mas vamos permanecer. Muito obrigada, Diácono Mauro. Vamos prevalecer e permanecer naquilo que a Escritura ensina. Então vamos orar, amém? Uma igreja que ora, ela está sempre de pé. Uma igreja que guarda contato e intimidade com o Senhor, dentro da congregação e fora. Tem que ser fora também, tem que ser na nossa casa, levantando altares de adoração. Então clame nesta hora, não deixe o pastor Francisco clamando sozinho, amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos, amém, queridos? Amém? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Amados, a Bíblia fala que antes que aconteça alguma coisa, Deus, Ele se revela, Deus, Ele mostra, Deus, Ele fala. E mais ou menos há umas 3 semanas atrás, eu estava dentro da van e veio algo assim muito forte no meu coração e na minha mente. E naquele momento eu pensei assim, isso é besteira, tantas coisas acontecendo. E eu escutava nitidamente que algo muito terrível viria a acontecer, que ia assim mexer com muita gente e com muitos lugares. E era uma tragédia assim muito grande. E eu fiquei pensando assim, várias coisas. Será que é uma queda de um avião, um acidente de ônibus, sei lá, coisas assim. E a gente viu o que aconteceu, né, amados? E isso está repercutindo todo o país, né? Então Deus, Ele, antes de acontecer, Ele mostra, Ele fala, Ele revela, para quê? Para a gente orar, clamar, para Deus nos dar livramento, não só para nós, mas para aqueles que nós temos clamado. Amém, amados? E depois eu falo mais algumas coisas, mas vamos. Querido Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, esse que vive, esse que reina, esse que é soberano e poderoso, esse qual foi dado todo o poder no céu e na terra. Meu Deus, sabemos que a família, ó Deus, é um projeto do Senhor. A família, meu Senhor da glória, é como, ó Deus, uma grande obra com uma grande estrutura, Pai. Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que há o adversário das vossas vidas. E sabemos, ó Deus, que para ele não importa se o casamento está bem, se o casamento está mal, se os filhos, ó Deus, são bênçãos, se os filhos não é, se os filhos, ó Deus, estão na Tua presença ou não estão. Meu Deus e nosso Pai, o único objetivo dele é matar, roubar e destruir. Meu Deus, mas nós sabemos que quando a Tua igreja clama, quando a Tua igreja apresenta diante do Teu altar, sabemos, ó Deus, que a oração, ela tem poder para quebrar, para desfazer
Meu Deus, todo jugo, quebrar as maldições, meu Deus, neutralizar todo o poderio das trevas, repreender os espíritos maus, espíritos imundos, meu Deus, neutralizar os anjos decaídos, as entidades, ó Deus, que têm recebido ordem, meu Senhor da glória, de Satanás, desses demônios, ó Deus, para se infiltrar, ó Deus, na vida do esposo, na vida da esposa, meu Deus, o nosso Pai, dentro dos lares, mas nessa noite, ó Deus, apresentamos, meu Senhor da glória, todos os casais nas tuas mãos, todas as alianças, toda a família da MGD, toda a família apresentada, o qual a MGD tem apresentado diante de Ti, tem apresentado, ó Deus, nesse altar. Ó Deus, olha para nós com Teu olhar de amor, de misericórdia e compaixão, e venha, Deus, nos dar o livramento, Senhor da glória, venha neutralizar esse espírito do adultério, esse espírito da prostituição. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece, meu Deus, com a força do Teu poder, Espírito da verdade, Espírito consolador, Espírito de fortaleza, ser com a vida dos casais, ó Deus, Senhor da glória. Sabemos, ó Deus, que contigo nós podemos, ó Pai, todas as coisas, mas sem Ti, ó Deus, não somos nada, Senhor da glória. Meu Deus, quem somos nós se o adversário das vossas vidas, ele veio tentar o Teu próprio Filho amado, meu Deus, o nosso Pai, e para nós, ó Deus, por isso, ó Pai, que nós estamos aqui nessa noite, nos ajuda, nos sustenta, com a força do Teu poder, que as nossas vidas, que o nosso casamento, que o nosso lar, que representa a nossa família, esteja no centro das Tuas mãos, ó Deus, nos livrando, nos guardando, nos protegendo, ó Pai, de todos os males, Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade, Senhor da glória, da mente, Senhor do coração, da alma, do espírito, Senhor da glória, eu falo dessa maneira, pois Tu sabe o meu pensamento, Senhor, que seja neutralizada nessa noite, em nome de Jesus Cristo, mas que a nossa mente seja untada com a Tua presença, o nosso coração, ó Deus, seja blindado com a Tua presença, Senhor. Ó Pai, tira todas as escamas dos nossos olhos e derrama o Teu colírio, ó Deus, para que possamos enxergar o adversário das vossas vidas, meu Deus, por onde ele quer, ó Deus, se filtrar, penetrar, meu Deus, para que possamos estar de pé, atento, para clamar a Ti e para repreender todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, assim oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos estar ofertando na casa do Senhor, meus irmãos, para já estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você que gostaria de ofertar ali, usando a maquininha, nosso diácono Júnior já está ali em posição. Amém. Oferte com alegria, com entendimento. Amém. Aleluia, louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia,
Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Receba, ó Deus, a oferta do teu povo, Senhor. Receba, Senhor, como uma oferta cheirosa as tuas narinas. Veja o Senhor multiplicando, ó Deus, o celeiro do teu povo, o celeiro dessa casa. Repreendemos o migrador, repreendemos todo devorador no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode adorar e exaltar o Rei dos Reis, porque hoje Ele traz a você, traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode colher frutos da fé que agora brotarão. Pode colher frutos da fé que agora brotarão. Amém, querido? Levante suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, derrama da tua graça, Senhor, da tua misericórdia, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, ó Deus. Ó Pai, vai abençoando essa noite, Senhor, cada casa, cada família, cada um que ofertou, que não ofertou também na tua casa, Senhor, vai abençoando. Visita, Senhor, nossos filhos, visita, Senhor, da glória, nossa parentela, vai derramando, ó Pai, das tuas bênçãos, as bênçãos espirituais, Pai, e as bênçãos, Pai amado, ó Deus querido, terrena, meu Pai, através do salário, através das mãos que trabalham, através das suas empresas, ó Pai, abençoa, meu Pai, abundantemente a vida de cada um essa noite, assim como o Senhor falou que abençoaria aqueles que vos abençoasse. Então o Senhor lançou uma bênção sobre Abraão, Pai, que essa bênção venha ser derramada sobre cada casa, cada família, cada filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam Aleluia. Chamar aqui o Gabriel. Aceitou o convite aí do Senhor. Glória. Aleluia. Quero chamar a Alanis para vir orar pela vida do Gabriel. Pai, Senhor, para a amada igreja, amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor meu Deus, aqui está o teu servo, Senhor meu Deus. Eu venho te pedir que o Senhor venha estar sobre ele nessa noite. Senhor meu Deus, que a boca dele venha falar tudo aquilo que tu queres passar para a igreja, Senhor meu Deus. Que ele venha ser tremendamente usado por ti, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, o Senhor venha tratar com a tua igreja hoje, através da vida do teu servo, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Paz seja para a amada igreja, amém? Confesso que eu me encontro muito mais feliz do que nervoso, igreja. Porque nem é no momento de me declarar, mas o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, porque há um tempo atrás eu corri, mas escolhido não tem escolha. E escolhido não fala aquilo que quer. Escolhido fala aquilo que Deus manda. Escolhido não faz o que quer, escolhido faz o que Deus manda. E o Senhor, Ele tem confrontado isso ao meu coração, e é difícil. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.
E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Lucas, capítulo 10, a igreja pode sentar, amém? Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Vai falar sobre Marta e Maria. No versículo 38, vai dizer: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha para que eu sirva? Diz-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou uma só. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E o Senhor colocou esse texto ao meu coração, onde vai relatar que Jesus, ele caminha, e ele vai a um povoado, e ali, como nós podemos ver, esse texto vai mostrar duas personalidades qual de duas mulheres, como nós ouvimos em Lucas, no capítulo 10, no versículo 40, vai falar que Marta, ela se encontra muito atarefada. Marta recebe Jesus em sua casa, mas no versículo 40 vai dizer que ela se encontra muito atarefada com os seus serviços. E isso falou muito ao meu coração, porque Marta, ela recebe Jesus. O primeiro versículo vai dizer que Marta é quem recebe Jesus na sua casa. O versículo 38 vai esclarecer que quem recebe Marta, que quem recebe Jesus é Marta, não é Maria. Mas o engraçado é que quem senta aos pés de Jesus primeiro é Maria. Porque mesmo Marta recebendo Jesus, Maria, ela senta aos pés de Jesus, reconhecendo Jesus, sabendo que quem estava ali para ensinar algo a mais, algo maior era Jesus. E no versículo 40, Marta, porém, estava muito atarefada com os seus serviços. E eu coloco esse versículo nos dias de hoje para nós, porque quantas coisas, né, tem acontecido nesse mundo. E isso serve para nós, porque nós precisamos nos atentar, nós precisamos estar vigilantes. Isso serve para que nós possamos acordar, porque damos prioridade muitas vezes para tantas coisas. Nós damos prioridade para tanta coisa na nossa vida. Nós damos prioridade para o nosso trabalho muitas vezes. Quantas vezes nós estamos cansados, quantas vezes nós chegamos cansados do nosso trabalho na nossa casa, mas esquecemos da importância que Jesus é na nossa vida. Esquecemos da importância que Jesus faz na nossa vida, o que Ele é para nós. E assim como Marta, ela recebe Jesus em sua casa, ela era a dona da casa, e receber Jesus nessa época não era para qualquer um. Imagina o privilégio que era receber o próprio Jesus na sua casa, que fazia tantos milagres, que fazia tantas maravilhas. Não era qualquer homem, não era qualquer um, era Jesus. E em Mateus 6, versículo 33 vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E como eu disse, as coisas dessa terra às vezes têm tomado o nosso coração e a nossa mente de maneira tal que nós esquecemos, que nós damos prioridade às coisas físicas desse mundo e esquecemos o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas.
Em Romanos 12, versículo 2, vai dizer que nós não temos que nos conformar com esse mundo. Nós não temos que nos conformar com esse mundo, com as coisas dessa terra, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para viver do céu, para viver as coisas do reino, porque o Senhor nos chamou, Ele nos constituiu para sermos diferentes, amém? E como eu disse, quantas vezes, irmãos, as coisas dessa terra têm afastado o nosso coração de Deus. Às vezes nós colocamos a nossa coragem no nosso carro, na nossa casa, colocamos a nossa força em coisas banais, em coisas que não têm valor, mas Jesus tem valor. Jesus é maior na tua vida. Se não fosse por Ele na tua vida, não seria mais nada. E quantas vezes isso, uma pequena coisa, uma academia muitas vezes, ir no shopping, quantas vezes você chega do teu trabalho e o Senhor está lá no teu quarto te esperando, quantas vezes você chega na tua casa e o céu está no teu quarto te esperando. O Senhor manda dizer, quantas vezes você tem deixado o céu de lado, dado prioridade para as coisas terrenas, e as coisas terrenas elas são temporárias, tudo passa, mas a palavra de Deus nunca passará. Aleluia, Jesus. E o Senhor Ele me levou lá em Gênesis 19, versículo 26, que vai dizer que Abraão ele conversa com Deus, porque o próprio Deus ele olha para Sodoma e Gomorra e ele decide exterminar Sodoma e Gomorra. E Abraão ele vai conversar com Deus. O Senhor ele dá abertura a Abraão e Abraão conversa com o Senhor. E Abraão vai lembrar ao Senhor que existe uma família lá. Existia Ló lá com a sua família. E o anjo do Senhor ele vai lá. Ele busca a família de Ló, Ló e sua família. E o anjo do Senhor ele tira a família de Ló de Sodoma e Gomorra junto com Ló. E saindo quase de Sodoma e Gomorra, o Senhor já dizimando aquela cidade, a mulher de Ló vai olhar para trás. A mulher de Ló ela olha para trás. E quantas vezes o Senhor me fez entender isso? O Senhor, quantas vezes Ele nos dá a oportunidade de viver, de ter uma vida e vida em abundância, e fazemos como a mulher de Ló, olhamos para trás, e quando olhamos para trás, nós ficamos presos ao passado, e não vivemos o novo em Jesus, nós não vivemos o novo no Senhor, porque as coisas passadas nos prendem. Isso não é bom, porque nos impede de viver o que temos para viver em Cristo. E a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 2, vai dizer: pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A importância, irmãos, de nós buscarmos a Deus, não com religiosidade, porque o Senhor Ele não quer de nós religiosidade, o Senhor Ele quer de nós intimidade. Ele é um Deus íntimo, Ele é um Deus que Ele se achega a nós. Ele fala: meu filho, o que você quer? O que você tem para falar? E Ele resolve os teus problemas. Ele te instrui naquilo que você precisa. Ele esclarece aquilo que precisa ser esclarecido. Ele não é um Deus religioso, ou Ele não é um Deus que não fala, que não pode se mover, não. Ele é um Deus tremendo, poderoso, justo, fiel, porque Ele é Jesus e tem todo o poder em suas mãos. E no versículo em Lucas, no versículo 40, Marta ela se encontra muito atarefada, e isso acaba prejudicando a própria vida dela, porque quando nós colocamos a nossa força, quando nós colocamos o nosso coração naquilo que não é necessário, naquilo que não é realmente importante para nós,
Se você colocar o teu coração nas coisas terrenas e só se apegar nas coisas terrenas, você só vai ter a terra, as coisas da terra para passar. Mas quando nós colocamos o nosso coração nas coisas do céu, é isso que o Senhor tem falado aqui para Ana, para Marta. Marta, quando você coloca o seu coração nas coisas do céu, quando você se apega nas coisas do céu, eu coloco o céu dentro de você. Mas quando, Marta, você coloca as coisas, Marta, nas coisas da terra, nos seus afazeres, é só isso que você vai preencher o teu coração. É só isso que o teu coração vai ter, as coisas da terra. Mas o Senhor tem o céu para nós nessa noite. Jesus tem o céu para nós nessa noite. E como é bom estar nos pés do Senhor. Como é bom estar aos pés do Mestre e aprender mais dele. Como é bom, igreja. E a palavra de Deus vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é a própria força, Ele é o próprio ânimo, Ele é a própria saúde. E se você chegou aqui hoje cansado, se você chegou aqui hoje afadigado com os problemas, se você chegou hoje aqui entristecido com as coisas que têm acontecido, ei, largue, deixe tudo para trás e se apegue em Jesus, porque Ele pode resolver todos os seus problemas. Ele pode resolver tudo aquilo que chegou ao seu alcance e você não consegue fazer, mas Ele consegue, porque Ele é fiel, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Em Mateus 11, no versículo 29, também vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração. E quando nós não conseguimos mais, o próprio Jesus vai dizer: vem a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou os aliviar, porque Ele é a própria paz. Jesus é o próprio alívio. Ele é, igreja. Aleluia, Jesus. Em Lucas 10, no versículo 38, vai dizer que quem recebe Jesus é Marta, mas só Maria senta aos pés de Jesus. Maria, na verdade, é a primeira a se sentar aos pés de Jesus. E eu entendo que quando Maria ela se senta aos pés de Jesus, ela entende a dimensão de quem entrou na casa dela. Ela entende a dimensão de que quem entrou tem algo para oferecer a ela. Quando Maria ela senta aos pés de Jesus, ela entende: meu mestre, eu sei que o Senhor tem algo para me oferecer. Eu sentei aos teus pés, meu mestre, porque eu sei que o Senhor tem algo para me passar. Eu sentei aos teus pés, Jesus, porque eu sei que daí sai uma fonte, que daí sai uma água, que quem bebe dessa água nunca mais terá sede, que quem bebe dessa água é aliviado, que quem bebe dessa água é levantado. Essa água cura, essa água transforma, porque essa água é Jesus. Aleluia, Jesus. Em Lucas 8, no versículo 43, vai dizer que a filha de Jairo, ela precisa ser curada, ela precisava de um milagre ali. E o versículo 42 vai dizer: porque tinha uma filha. No 41 vai dizer: então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até a sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele se dirigia para lá, a multidão o comprimia. E uma mulher que sofria de hemorragia, havia 12 anos, que gastara todos os seus bens com os médicos, mas não havia conseguido ser curada por ninguém, aproximando-se por trás, tocou a borda do manto de Jesus, e a hemorragia se estancou imediatamente. E o Senhor colocou também essa palavra no meu coração, porque aqui vai dizer que quem pede socorro a Jesus é Jairo.
E Jesus, ele passa e ele está a caminho da casa de Jairo. Mas aqui também vai dizer que existe uma mulher que ela sofria de hemorragia. E eu entendo e eu percebo que essa mulher, ela está muito sensível, porque o texto vai dizer que Jesus, ele caminha, e ele caminha em direção à casa de Jairo, para socorrer a filha de Jairo. Mas eu entendo que aquela mulher, mesmo com aquela multidão, oprimindo ali, oprimindo não, mas atrapalhando a passagem de Jesus, ou muitos que estavam ali, aquela mulher, ela é sensível, ela entende que ao tocar a orla, ela entende que Jesus é tão poderoso, que ele tem tanto poder, que mesmo Jesus, ele indo em direção fazer o milagre na filha de Jairo, ao tocar ali ela seria curada, ao tocar ali ela receberia mesmo o milagre não sendo para ela, mesmo ela escutando, mesmo ela vendo que o milagre seria para a filha de Jairo, ela toca a borda do manto de Jesus e ela é curada ali. Isso me faz entender que quando nós buscamos de todo o nosso coração a presença de Deus, não importa a maneira que você está, não importa como você vai, como você chegou ali, o Senhor, Ele vê, Ele conhece o teu coração, Ele sabe das tuas feridas. Somente ao tocar, Ele sabe o que você precisa. Somente ao tocar nele, somente ao chegar nele, Ele sabe o que a tua alma precisa, do que o teu coração, a cura que você precisa. Aleluia, Jesus. E em Lucas 8, versículo 25, vai dizer também que Jesus, no versículo 22, vai dizer que Jesus, ele entra no barco junto com os seus discípulos, e ele dá uma ordem para que os seus discípulos, ele passem a margem do lago. E isso, eu estou trazendo esses versículos para você ver que a importância de você reconhecer o que Jesus é na sua vida, o que Ele pode fazer, o poder que Jesus tem na sua vida, o que Ele pode fazer, a cura que você precisa estar nele, a libertação que você precisa estar nele. Você somente precisa crer e entender o que Ele é para ti. E ali vem uma grande tempestade sobre aquele barco, e os discípulos, eles ficam: mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e esses cessaram e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles admiraram e diziam uns aos outros: quem é esse que dá ordem até os ventos e a água, e lhes obedecem? E eu entendo que muitas vezes as adversidades, em momentos da nossa vida difíceis, que vão vir o vento, que o mar pode estar revolto, e assim como Marta esqueceu a importância, o privilégio, a dimensão que era ter Jesus ali, e muitas vezes nos deparamos como Marta, esquecemos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, porque quem tem ensinamento de Deus, o vento vem. Quem tem palavra de Deus, quem fica com a palavra do mestre, o vento pode vir, a tempestade pode vir também, mas ele entende que ele tem Jesus na vida dele. Ele entende que Jesus pode por ele, Jesus é por ele. E assim como esses discípulos esqueceram, Jesus estava no barco, Jesus era a própria paz, Jesus é a própria calmaria, e eles esqueceram, e o próprio Deus vai dizer: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiravam e diziam uns aos outros: quem é esse que até dá ordem aos ventos e o mar, e ele lhes obedece? Jesus tem todo o poder em suas mãos. E quando
nós nos achegamos a Ele, quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o céu é revelado a nós, os mistérios de Deus é revelado a nós também, para fazer grandes milagres, grandes proezas, na presença de Deus, pelo nome dEle, por Ele, porque tudo é para Ele. E o Senhor também me levava a Moisés, porque a palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele está no monte, pastoreando, se não me engano, junto lá trabalhando, e ele vê uma sarça queimar, e a sarça não se consumia, e Moisés, ele entende que existe algo diferente ali. Moisés, ele olha para a sarça, e ela vê que a sarça não se consome, e ele se achega para perto. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 3, vai dizer que Moisés, ele se dirige, ele vai de encontro até aquela sarça, querendo saber mais daquilo ali, querendo entender o que estava acontecendo. E no versículo 3 vai dizer: então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele lhe respondeu: estou aqui. E eu entendo que quando nós buscamos, abrimos o nosso coração para querer saber mais de Deus, nos colocamos na posição, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo fraco, falho, porque Moisés, vai dizer a palavra, que ele cresceu no Egito, ele sabia muito do Egito, ele sabia coisas sobre o Egito, mas ele vai ali, ele vê a sarça arder, e o Senhor o chama, porque o Senhor vê o coração dele. O Senhor vê que Moisés, ele se interessa, porque o monte vai dizer que o monte é Monte Horebe, o monte de Deus. E ele entende, tem algo aí que eu preciso saber. Tem algo diferente aí. Então Moisés, ele vai. E chegando lá, o próprio Deus chama ele. E ele entende ali que é o Senhor chamando ele. E o Senhor vai dizer: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque agora eu vou fazer o novo na tua vida. Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a partir de agora, você é meu. A partir de agora, Moisés, o céu está sobre você. A partir de agora, Moisés, eu vou colocar as minhas instruções em você. E a partir daquele momento, Moisés, ele é usado por Deus, com as instruções, com os comandos. E o que eu entendo com isso é que a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, Ele faz, igreja, Ele cumpre. Jesus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus é fiel para fazer aquilo que os teus pais colocou no altar. Aquilo que os teus antepassados colocou na presença de Deus. Aquele ali é o meu filho, aquele ali será um pregador da minha palavra, aquele ali será um levita da minha casa. O Senhor faz, Ele cumpre, Ele faz. E eu entendo que Moisés, ele é falho, é pequeno, mas ele abre o coração para o Senhor. E aquele que pede, ele recebe. E aquele que busca, ele encontra. E quem bate a porta, ela se abre. Uma hora a porta tem que abrir. Uma hora a porta se abre, os mistérios de Deus estão atrás dela. Uma hora aquilo que você está pedindo vai chegar. Uma hora aquilo que você tem buscado vai chegar. E o que eu falo, o que eu peço a Deus também, não só o que eu falo, mas o que eu peço a Deus, eu falo: Deus, me deixe viver o teu extraordinário, mesmo sendo pequeno, falho, mesmo sendo não merecedor, eu sei que o Senhor cumpre, eu sei que o Senhor faz. A tua misericórdia olha para mim, assim como aquela viúva, vai dizer a palavra de Deus em Mateus também, aquela viúva, ela oferece, ela coloca,
ela coloca no altar de Deus só 2 moedinhas. Ela coloca no altar de Deus aquilo que aos olhos humanos não valia nada. E Jesus vai dizer a palavra que observava. Jesus observava no meio daquele templo. E aquela viúva coloca apenas o que ela tinha de todo o coração. E muitos ali colocavam muito. Muitos ricos davam muito naquele lugar. Mas Deus vai olhar para ela e vai dizer: eu me agradei dessa daí. Não é no muito que Deus se agrada. Muitas vezes Ele vai querer que você dê o que você tem no teu coração. Aquilo que pode ser pequeno, aquilo que está no teu coração, que pode ser talvez aos teus olhos algo pequeno, mas o Senhor, Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor, Ele olha para ti, mesmo sendo pequeno, fraco, falho, e Ele se agrada se você tiver um coração quebrantado na presença dEle. E que nessa noite você venha sair desse lugar, não como Marta. Talvez você chegou aqui querendo receber uma palavra de bens materiais para a tua alma, para o teu ser, que você vai ter, que você vai almejar, que você vai conseguir. Mas talvez o Senhor, Ele quer de você a tua atenção nessa noite. Assim como Marta, ela entrou, ela estava naquela casa, com Jesus ali, mas despercebida. E quantas vezes nós chegamos no meio desse culto, nós entramos por essa porta, e nos encontramos desapercebidos também. Mas que possamos ser como Marta, saber que Jesus, Ele sempre vai ter uma palavra para as nossas vidas, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que nos instrui a vitória, uma palavra que nos instrui a ter uma força maior nele, os ensinamentos que nos revela o céu, em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há todo o poder, no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Talvez você chegou aqui se achando tão pequeno e largou para trás aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, mas o Senhor manda te dizer: ei, eu te faço grande. Ei, se achegue aos meus pés, que eu vou te ensinar. Venha aos meus pés, que eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Venha aos meus pés, que eu vou te mostrar, eu vou te falar o que eu tenho para fazer na tua vida. Que possamos sair daqui de maneira diferente, porque quando chegamos aqui desapercebidos, nós não alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez seja uma cura, talvez seja uma libertação, talvez seja um nível maior que você tem que alcançar no teu ministério, talvez seja uma libertação do teu filho na tua família. Quando chegamos aqui e não entendemos a dimensão que é um culto, quando chegamos aqui e não entendemos a dimensão que é quando o Senhor se achega nesse lugar, com as suas maravilhas, com os seus feitos, nós saímos da mesma maneira. Mas quando nós fazemos como Maria, entendemos a dimensão que é onde nós chegamos e Jesus está, que é dentro de nós, nós renovamos a nossa mente, nós transformamos o nosso coração, nós entendemos que o Senhor, Ele quer operar dentro de nós os feitos dEle, as suas maravilhas. Aleluia, Jesus. Assim como Samuel, que através de Samuel, do Senhor na vida de Samuel, Samuel vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E a palavra sobre a vida de Samuel é sobre aquele povo também. O Senhor começa a se revelar através da vida de Samuel. O Senhor começa a se manifestar através da vida de Samuel. Assim também o Senhor quer fazer na sua vida. Mas é necessário você dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para receber do céu. Estou aqui nessa noite, Senhor, para receber das tuas grandes maravilhas. Porque a letra ela mata, mas o Espírito vivifica dentro de nós. Eu quero receber mais de ti, Senhor. Que nessa noite você possa sair daqui sabendo
que o Senhor tem mais para a tua vida, mas é necessário estar nos pés de Jesus. É necessário estar junto a Jesus, porque a palavra dele é a luz, a palavra dele esclarece o nosso caminhar. Aleluia, Pai. Que você venha sair daqui de maneira diferente, e que você possa entender que Jesus, ele cura, Jesus ele liberta, ele transforma, ele muda o quadro da tua vida, ele muda o quadro da tua história. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que estava enfermo, ele não está mais enfermo, mas é necessário saber, reconhecer quem é Jesus na tua vida. Ei, Natan, ele faz maravilhas sim, ele pode elevar o teu nível sim, mas é necessário reconhecer quem ele é na tua vida. É necessário o que ele pode fazer através de você. Se achegue aos pés dele hoje, nessa noite, e ele se revelará a ti de maneira extraordinária, de maneira tremenda, porque ele tem todo o poder em suas mãos. E nessa noite eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.